Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no canal e hoje vamos fazer um estudo de caso sobre um reforço estrutural de uma escada de concreto armado com perfis metálicos. Então segue a vinheta aí e em seguida vamos começar com o nosso estudo de caso. Valeu! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, compartilhando ideias, com projetos de reforços e recuperações estruturais. E hoje eu trouxe um caso meio que curioso, onde a gente vai estudar o reforço estrutural de uma escada, Mas o objetivo não é mostrar apenas o reforço da escada, e sim alguns problemas, E eu encontrei na obra que realmente, se não fossem tomados os cuidados devidos, a estrutura poderia vir ao colapso. Então, essa imagem que aparece aí para vocês, é de fato a escada que eu fui lá inspecionar. Ela, quando eu cheguei, estava desta forma aí que vocês estão vendo, já executada. E aqui foi o reforço que nós fizemos. Então, eu vou explicar o passo a passo, de como eu cheguei a essa conclusão para esse reforço estrutural aí, certo? Então, antes de mais nada, eu visitei essa obra a pedido de uma amiga, de uma cidade aqui vizinha. A gente nunca fala onde é a obra, nem de quem é, por questões éticas, tá? Mas uma amiga minha, de longas datas, me chamou e disse, Kaique, as paredes aqui estão rachando, tem como tu vir dar uma olhadinha? E eu fui, levei meus equipamentos, levei tudo. Só que quando eu cheguei lá, o que eu vi, foram fissuras verticais, indicando muito possivelmente problemas de sobrecarga. E nessas fissuras verticais, o que me chamou a atenção era que foi embaixo da escada. E aí eu perguntei a ela sobre o processo executivo da escada, se tinha o projeto estrutural, e ela tinha tudo. Ela registrou todos os momentos da execução e me mandou também um projeto. Então, antes de mostrar as fissuras, antes de mostrar qualquer passo da obra, eu vou mostrar para vocês o projeto que eu recebi, juntamente com o pessoal aqui do escritório. Então, essa escada aqui, ela tinha aproximadamente 6,80 metros de vão. Era um vão gigantesco, 6,80 metros é uma coisa muito grande. Então, eis aqui o projeto, pessoal. A escada, ela sobe por aqui, do lado esquerdo, onde vocês estão vendo, e tinha 6,80 metros de vão livre. Até aí tudo bem, isso não é um problema, desde que calculada da maneira correta, a gente não vai ter problema nenhum. Mas o que me chamou a atenção, além do vão grande, foram as ancoragens. Então, eu vou dar vou ampliar, a imagem aqui nessas regiões para vocês verem com que foi que eu me assustei. Então, na parte de baixo, a gente já percebe uma ancoragem errada, principalmente por conta do empuxo no vazio, Porque a gente sabe que as armaduras elas trabalham a tração, Vou fazer até um desenho aqui rapidinho. Então, as armaduras são colocadas na escada, muito provavelmente para trabalhar o esforço de tração. Então, se eu tenho um esforço de tração atuando desta maneira aqui, desta maneira aqui nas armaduras, nessa região aqui, uma tracionando para baixo, outra tracionando na diagonal para cima, eu vou ter uma resultante aqui, É isso que é o empuxo no vazio, Eu vou ter uma resultante mais ou menos por aqui. E é aqui onde mora o problema, porque essa resultante está tendendo a tracionar o concreto numa região muito pequenininha, onde o concreto não vai ter resistência. É por isso que essa armadura deveria passar direto aqui, fazer um gancho, ou fazer um laço para dentro, como a gente chama, ou simplesmente um gancho, mas nunca dessa forma. Então, mesmo que a estrutura não estivesse apresentando rachaduras, eu iria sugerir que ela fizesse de imediato um reforço, porque essas ancoragens no apoio, por conta do empuxo no vazio, quebram e elas têm uma ruptura muito violenta. Inclusive, eu vou compartilhar foto com vocês a seguir de imagens de escadas que tiveram problemas de empuxo no vazio. Então,
Vê só, essa aqui foi a ancoragem inferior, onde eu mostro um perigo violentíssimo, que é essa parte do empuxo no vazio aqui embaixo. É essa região aqui, ó, que vocês estão vendo aqui juntamente comigo no mouse. E a outra região é a região superior, que está exatamente da mesma forma. Então, se eu copiar aqui esses vetores aqui e jogar para cá, o que a gente vai perceber? Que eu tenho, né, essa força de tração atuando na barra neste sentido, essa outra neste outro sentido aqui, e o resultado, pessoal, é a gente vai ter uma resultante atuando aqui, ó, alguma coisa mais ou menos por aqui, né? Indicando mais uma vez problema, porque ela vai tracionar uma região que tem pouco concreto aqui, ó, para suportar o esforço. Então, o correto era a gente ter uma armadura saindo da escada, fazendo transpasse para cá e fazendo transpasse para lá. Ou, dependendo da situação, se esse apoio fosse mais próximo, simplesmente uma entrada em um gancho. Mas dessa forma que está aqui, não está correto. Então, a gente está com um problema nas duas ancoragens, né? Nos dois apoios, o superior e o inferior. Então, de toda forma, eu já iria sugerir um reforço estrutural aí, a depender da situação. E aí eu trago um questionamento. Quais os problemas de empuxo no vazio? O que é que ele pode trazer para a gente? Então vejam só, essa imagem aqui ela é perfeita para mostrar que a escada no meio, né, ela ficou uma escada muito parecida com essa nossa, mas muito parecida mesmo. Veja, patamar no meio, vão longo, né, parecida com a nossa escada aqui. Só que nesta escada aqui foi identificado o mesmo problema de ancoragem. Então, o projeto não tinha esses transpassos que eu falei para vocês. Todo mundo já deve ter estudado isso em concreto 2, né, na parte de escadas. Mas olha aí o resultado. A escada quebrou nos dois apoios e sem sobrecarga alguma, né, praticamente com peso próprio, porque a obra ainda estava, essa reforma aqui ainda estava acontecendo. Então, gente, ó, mais imagens aí para vocês. Ó. As formas ainda estavam aqui, né? Quebrou nos apoios, por falta dessa ancoragem, né? Produziu aí um empuxo no vazio e a estrutura veio ao colapso. Mais uma imagem. E aqui eu tentei dar um zoom, né? Para mostrar a vocês que realmente ela quebra lá na seção de apoio. Tinha viga aí, ó, tem um pedaço da viga aqui mostrando que tinha ancoragem. Porém, quem quebrou foi o concreto, né? Então, é uma situação muito delicada. Então, vamos falar um pouquinho do processo construtivo da escada, porque o erro de projeto e automaticamente o erro de execução vocês já conseguiram perceber junto comigo aqui. Mas, e como foi executada, professor, essa escada? A sua amiga mandou imagens, registrou, fez vídeo? Sim, ela fez e ela me enviou. E eu vou compartilhar com vocês o que eu observei também. Então, ela mandou essas imagens aqui. E quando estava com essa madeirinha aqui, tudo bem, eu não identifiquei problema algum, porque aqui já estava na fase de concretagem, etc. A princípio, uma concretagem muito bonita. Só que ela foi me mandando outras imagens, e olha aqui o que eu observei. Ó, no processo de montagem das armaduras, havia, pessoal, uma quebra da alvenaria nos dois lados. Então, ó, se dá para vocês perceberem que aqui a alvenaria está quebrada, né? Aquela famosa entradinha na alvenaria para apoiar melhor. E aí, ó, além do empuxo no vazio, tivemos outro problema, que é esse engaste que não deve ser feito aí nas paredes, né? A parede, quando você faz isso, a parede começa a trabalhar com uma carga que ela não estava prevista. A escada deve ser dimensionada apenas para o apoio superior e o apoio inferior. E a flecha da escada que deve ser controlada para evitar qualquer tipo de deformação que a gente não queira ou que não seja permitido. E aí a gente teve outro problema, que foi justamente esse compartilhamento de carga com a alvenaria. E adivinhe, a rachadura saiu exatamente nessas paredes que a estrutura teve esse engastamento, vamos chamar assim, nas paredes, certo? Então, as fissuras foram verticais, como eu estou mostrando para vocês aqui nessa imagem. Essa primeira imagem mostra o lado de fora da escada, né? Mostrando que aqui saiu uma rachadura vertical justamente nessa região onde o pessoal quebrou a alvenaria. E aqui na parte de dentro, aqui eu já estou dentro da escada, dessa parede aqui para dentro, né? Mostrando a rampa da escada aqui nessa parte, com essa outra rachadura vertical. Ou seja,
Por um erro de projeto, muito provavelmente essa escada, eu refiz os cálculos da escada, minhas armaduras foram armaduras totalmente diferentes, né? Identificando que havia realmente um problema estrutural, tanto de transpasse de armadura, ancoragem, quanto de dimensionamento das barras. Pegariam barras muito maiores, em espessuras muito maiores. O que aconteceu? A laje, né, da escada, ela fletiu. Só que ela estava presa na alvenaria, então ela sobrecarregou a alvenaria. E o resultado foram essas fissuras aqui verticais. Esse outro vídeo eu vou tentar mostrar para vocês no dia da inspeção como foi que eu descobri esses eventos, tá? Parece aqui umas fissuras. Preste atenção nesse vídeo aqui, pessoal. Vai dar para ver a fissura aqui bem leve. Ó. Para ver aqui. E a escada é na parede de cá. Aqui, ó. A parte de dentro da escada. Então observem que não tinha reforço algum aqui, né? Esse apoio aqui. Vou só voltar um pouquinho aqui para pegar a parte da fissura para ver se dá para vocês verem bem. Ó, olha ela aqui, ó. Ficou tão clarinha, né? E a escada é na parede. E nessa outra imagem eu estou falando mais ou menos como vai ser o reforço. Nesse outro vídeo. Então a gente vê, né, a sobrecarga dessa bicha aqui na parede. Achou. O procedimento agora é o seguinte: colocar um perfil metálico ali, aqui, e apoiar essa escada de novo. E depois eu vou mostrando aí a vocês como foi feito esse processo de recuperação estrutural. Colocar um perfil. Então, por que um perfil metálico aqui, professor? Porque está com problema de ancoragem, né? A gente vai precisar perfurar a escada para ela se ancorar realmente em alguma coisa sólida, de uma maneira firme. Da maneira como estava, não estava dando certo não, né? Então, na minha inspeção, eu pedi também para que fosse quebrada essa região da rachadura, da fissura, para a gente ver como estava o bloco, se o bloco sofreu alteração estrutural. E para nossa surpresa, o bloco estava todo trincado, do jeito que vocês estão vendo aqui, de cima até embaixo. Então isso é um perigo, porque esse tipo de bloco não é um bloco estrutural, né? Ele é simplesmente um bloco de vedação. E estava suportando carga de uma escada de 6,80 m de vão. Então, uma série de erros, né? Eu não vou dizer que foi erro de execução de jeito nenhum, o principal motivo, né? Exceto essa quebra nas alvenarias. Mas, se brincar, essa quebra nas alvenarias foi o que ajudou a escada a não cair. Feita a outra que eu mostrei para vocês, que nem a alvenaria tinha por baixo, ela caiu, né? Essa daqui, as alvenarias meio que seguraram, e o peso era tão grande que elas não aguentaram e racharam. Então, o que eu propus para o cliente lá na hora, junto com a minha colega engenheira, né? E nessa região aqui nós fizéssemos esses apoios intermediários, apoio lá no cantinho aqui, esse apoio no meio e um apoio na parte superior. E foi o que nós fizemos. Então, iniciou-se, né, o processo de reforço da escada, fazendo as escavações, as inspeções aqui. Fizemos as aberturas para saber se a gente não encontrar nenhuma tubulação nem nada. Então foram feitas as sapatas, né, colocadas as armaduras. E o resultado final, pessoal, foi esse daqui, né? Naquela parte de cima, como eu falei para vocês, nós utilizamos uma chapa aqui, ó, aparafusada, prendendo realmente a escada na estrutura metálica, evitando com que ela caia dessa forma. Então agora a escada está segura, né? Fizemos um laço de estruturas metálicas na escada, pilares metálicos calculados conforme norma. Então, ó, vigas metálicas de reforço foram colocadas, fixação na laje através desses parafusos aqui, ó, com essas chapas, fixação na laje aqui também, fixação na laje aqui também e outros pilares de reforço na parte de baixo. Então, óbvio, que para fazer isso tudo, né, primeiro eu fiz a análise da estrutura como ela estava, joguei os carregamentos. Não é o objetivo da aula agora mostrar o cálculo do reforço. De repente, se vocês quiserem ver, comenta aí, professor, eu gostaria de ver esse cálculo, gostaria que o senhor explicasse esse cálculo do reforço. E eu vou fazer isso com o maior prazer, com a maior alegria. Então, esses aqui são os esforços, né, com os apoios que eu coloquei lá para diminuir essa flecha aqui na escada e realmente nessa parte aqui, ó, dar uma ancoragem melhor, né, porque a gente tá vendo que teve
flecha muito grande nessa parte, a gente colocou aquele apoio intermediário. Certo? Então, mais uma vez, obrigado por abrir esse espaço aqui junto comigo para a gente compartilhar obras. Irei postar muito mais obras aí de recuperação e reforço estrutural. Mas, a princípio, pessoal, essa primeira imagem agora vocês entendem o motivo, né? Os problemas que estavam por trás de toda essa escada bonita e grande para a gente poder chegar nesse reforço aqui metálico. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Deixa aí o joinha, deixa aí o like, comenta e se inscreve no canal para que a gente possa, né, ter mais motivação e estar compartilhando aí materiais com vocês. Sigam também nossa página no Instagram, né? @profkaiquebarros. Está aqui na descrição do slide aqui também. Quem quiser esse material me pede também que eu envio. E até uma próxima oportunidade.